das principais notícias que a gente teve e que podem movimentar o mercado do dia de hoje, começando pela inflação nos Estados Unidos, CPI, que no acumulado de 12 meses subiu 3,3%. Pessoal, então, ó, só para vocês terem uma noção, tá? Olhando um pouquinho mais em relação ao dado mensal, o núcleo, vamos dizer assim, o núcleo cheio, não teve variação, mas o dado cheio, perdão, inflação cheia, não teve variação, mas o núcleo teve um aumento de 0,2. Na verdade, esse 0,2 é um número arredondado. O mercado esperava um número próximo de 0,3 e o número de verdade foi 0,16, ou seja, praticamente a metade do que o mercado esperava. Assim como a gente viu, assim, os números de tela, eles vieram abaixo do que o mercado esperava no consenso, mas olhando um pouquinho mais no detalhe, esses números também vieram melhor, tá? Ainda nesse olhar um pouquinho mais minucioso, a gente pode falar da inflação de serviços, que foi a menor desde agosto de 2021 e um destaque principalmente para a parte de bens duráveis, tá? A gente teve uma deflação de quase 3% e a menor desde 2004. Com esses dados, depois a gente teve um mercado, né, afirmando as suas apostas para um corte em setembro, passando então de 50%, que eram as apostas do dia anterior, para mais de 70%, acreditando que em setembro teremos um corte aí, o primeiro corte do Fed, e inclusive mostrando aqui um pouquinho de como é que foi essa performance da inflação quando atingiu ali seu pico no meio de 2022, tanto a inflação cheia quanto o núcleo é aquele que tira os bens mais voláteis, né? A gente consegue ver que realmente deu uma arrefecida, deu também tá um pouco flat, né? Sim. Desde ali do início de 2023, mas está caminhando aí para chegar no seu centro da meta. Falando em meta, ontem nós tivemos decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos. A decisão em si, em manter as taxas inalteradas, o mercado já esperava. O que trouxe aí volatilidade foi o dot plot, mas também aquele momento em que o Powell normalmente conversa com os jornalistas. Sim, o Fed, né, até alterou suas projeções, né, projeções que são feitas a cada 3 meses, então ele projetou uma inflação mais alta tanto para 2024 quanto para 2025, e também uma perspectiva de mediana de juros mais alta, tanto para 2024 quanto para 2025. Tanto que, se a gente for pegar essas projeções da mediana de juros que o Fed colocou ali, a gente observa que o Fed projeta um corte de juros apenas para esse ano de 2024. Outro ponto bem importante de destacar é a divisão de opiniões dos membros. A gente tem dos 19 dirigentes, né, que participam ali do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, 4 deles já enxergam a possibilidade de não ter cortes no ano de 2024, né? Manter a taxa nos níveis atuais. Então, isso é uma sinalização bem forte para o mercado, né? Essa questão de juros mais altos lá nos Estados Unidos. Lembrando que semana que vem a gente tem decisão aqui no Brasil, e acaba que as decisões que são feitas nos Estados Unidos, elas refletem aqui porque elas dão como se fosse um benchmark para o mercado, né? Agora, falando um pouquinho do cenário corporativo, Apple ultrapassa a Microsoft, impulsionada por AI, principalmente pelas notícias que a gente teve aí nos últimos dias, e se torna a empresa mais valiosa do mundo. Então, pessoal, ó, a Apple em 2 dias ela teve uma valorização de quase 14%, tá? Batendo ali os $220. Só para vocês terem uma noção, isso equivale a uma valorização de 300 bilhões de dólares, que são a bagatela aí de 3 Petrobras em 3 dias, depois que ela anunciou essa parceria aí com o ChatGPT. Com isso, o valor de mercado agora da companhia é de 3,3 trilhões, e aí a Microsoft vem em segundo lugar com a bagatela de 3,2 trilhões. A gente sabe que ambas as empresas têm um peso bem relevante aí, tanto para a Nasdaq, mas também para o S&P. Então, não só por isso a gente tem visto, né, o S&P e Nasdaq batendo recorde atrás de recorde de topo histórico. E esse ranking é até interessante destacar, Gabriel, que ele muda muito. A gente teve a Nvidia passando a Apple, que era a segunda, e a Microsoft estava na liderança. Então a gente já vê essa mudança da Apple saltando praticamente do terceiro lugar para o primeiro, né? Ultrapassando tanto a Nvidia quanto a Microsoft.
Isso mesmo. E ainda mostrando aqui para vocês que estão acompanhando a gente, mostrando o gráfico para vocês entenderem a magnitude, né, o salto que deu justamente, o tamanho aí desses candles. A gente consegue ver que inclusive no pré-market já está querendo abrir com uma outra alta, né? Não tão relevante, mas com uma outra alta. Vamos ver como é que a Apple vai performar aí no dia de hoje. Falando ainda de dados corporativos, temos Tesla agora no radar. Musk disse que acionistas da Tesla votaram sim para o seu pacote de um salário baixinho, né? 56 bilhões. Pacote que já havia sido votado e aprovado por mais de 73% dos acionistas lá em 2018. Porém, no início desse ano, a gente teve um juiz de Delaware que vetou esse pacote de pagamento. Então, não houve ali, né, uma decisão, diz ele que as decisões não foram corretas na visão dele. Então, houve esse congelamento desse pagamento e hoje, essa semana, a gente teve novamente essa votação. A gente teve a aprovação desse pacote de pagamento para o Elon Musk. E um outro também fator que foi colocado ali em votação foi a questão da mudança da incorporadora da Tesla saindo de Delaware e indo para o Texas. Movimento ali que a gente, só de ver as notícias, já dá para entender o porquê, né? O que levou o Elon Musk a querer tirar a incorporadora da Tesla de Delaware e levar para o Texas, né? Mas até falando em pré-market, né, não tem como não falar a Tesla com essa notícia subindo mais de 7% no pré-market. Então, assim, uma forte alta aí para o dia. Né? A gente pode esperar, né, S&P também, Nasdaq operando com uma Sim. valorização importante. Falando agora de cenário brasileiro, Lula, né, e Haddad ali meio que isolados em relação à percepção fiscal, né? Pessoal, ontem então tinha tudo para a gente estar brilhando, né, acompanhando aí as principais bolsas mundo afora, só que a parte interna mais uma vez pesou, e isso dessa vez fez um peso bem relevante, tá? O que a gente teve ontem na parte da manhã? A gente teve o CPI, que veio positivo, mas isso não foi o suficiente para fazer preço aqui no Brasil. O Lula acabou dando algumas falas polêmicas no seu perfil oficial lá no Twitter. Ele citou a parte de arrecadação e queda de juros, sendo aí como as principais fontes para a gente conseguir ter um déficit, zerar, né, reduzir aí o déficit primário. Não falou nada sobre a parte do governo de reduzir despesas, que era uma coisa que o mercado está esperando. O Haddad mesmo já comentou que com a volta, né, a devolução dessa MP da PIS/COFINS, eles não têm um plano B, então a solução seria isso, e acabou que o presidente não falou nada disso, e isso fez com que o Ibovespa perdesse a região dos 120 mil, que é uma região que a gente sabe que é um suporte e resistência bem importante do mercado. Fechou com uma queda de 1,4, chegou a operar com uma desvalorização maior que isso. O dólar quase bateu 1% de valorização, acabou fechando com uma valorização de 0,6, mas pior do que isso, a gente teve também a abertura das curvas de juros. O DI de 29, né, já com vencimento em janeiro de 2029, fechou acima da taxa de 12%, 12,1% pela primeira vez nesse ano. O DI de 2031, galera, fechou com uma alta de mais de 2%. Então, assim, não adianta nada o mundo lá fora tá brilhando, né? As notícias lá fora serem notícias positivas, se aqui dentro a gente não está conseguindo fazer o dever de casa, e por isso que a gente está assim tão destoado, né? Descolado aí das bolsas mundo afora. Reforça aquele ranking ruim para o Ibovespa, né? Um ranking que rodou ali no mercado na semana passada, das principais 45 bolsas do mundo, o Brasil é a pior delas. Pior, exatamente. Falando ainda um pouquinho aí de Brasil, a gente tem o Supremo que decide que o FGTS deve garantir correção pelo IPCA. Sim, uma votação que não foi unânime entre os ministros, haviam 3 propostas, lembrando que atualmente o FGTS era remunerado pela TR, né, pela variação da TR mais 3% ao ano. E ali o que acontece? Você tem agora uma mudança que é a questão de garantir a correção, pelo menos pela inflação. E igual eu falei, não teve uma decisão unânime entre os ministros. Isso. Você tinha 3 propostas. A manutenção da forma que era feita, uma outra proposta que era manter pelo menos a correção da poupança, e essa em relação ao IPCA, e foi a do IPCA que levou.
Aí um ponto importante de destacar é que o efeito ele não é retroativo, então não vai ter efeito sobre o que já tinha no passado. Tá? Quem Então dera, né? passa a valer para os depósitos a partir do dia 31 de agosto. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.